Agora, Juliana, a gente conversava aí, a gente sempre, obviamente, conversa sobre o tema juros, não tem como não falar sobre ele, mas eu já observei na conversa contigo, você já explicou, existem dois momentos do assunto juros. O momento em que o Banco Central anuncia a nova taxa ou a manutenção da taxa antiga, seja para cima, seja para baixo, quando vai aumentar ou diminuir, e o momento em que sai a ata, né? Em que a ata vem uma explicação, todos os cuidados e tal, e gera uma interpretação diferente do momento em que sai o número seco. Pum, manteve, pum, vai aumentar, pum, tal. De repente sai e diz lá que o Banco Central pede paciência e diz que a alta de juros ficou menos provável, não é improvável, é menos provável, e nem diz que a baixa de juros ficou provável ou mais provável. Então, é uma ata bem conservadora para quem espera na próxima reunião uma queda. Você continua, pelo que você ouve, a apostar numa queda na próxima reunião ou na reunião seguinte? Oineg, esse documento de hoje é um documento mais extenso do que o simples comunicado da semana passada, então ele vai aprofundando os motivos que levaram o Banco Central na semana passada a manter os juros do país em 13,75 e mais do que isso, a ter feito um discurso duro dizendo que não vê ainda nenhum espaço, nenhuma luz no fim do túnel para que esse processo de queda de juros comece em algum momento. Então, realmente, o comunicado da semana passada já tinha sido considerado duro, até por parte do mercado financeiro, e hoje esse documento acaba detalhando essa dureza mesmo, esses motivos, e até acaba parecendo mais duro porque tem ali todos os detalhes que levaram à decisão de manter a taxa Selic em 13,75%. Embora, o documento explique que você tem um avanço na questão do espaço para começar a reduzir juros em algum momento, que é a questão fiscal. Então ele reconhece que a parte fiscal melhorou com a entrega pelo governo do plano fiscal para poder gastar mais, só que com responsabilidade, tendo um plano para poder ter dinheiro para gastar mais, para poder ter equilíbrio das contas públicas. Ao mesmo tempo, ele diz que ainda não é suficiente para poder promover primeira aprovação, né, e as consequências dessa aprovação. Então, ele quer primeiro saber se isso vai ser aprovado, ou seja, politicamente, se é possível o plano do governo, e a partir disso ver quais vão ser os efeitos de fato na inflação, nas expectativas de inflação. E tem um debate muito que está pegando fogo, Eneg, porque o que eu sinto, ontem até a gente conversou no Jornal da Band, é que o Ministério da Fazenda agora indicou um primeiro nome, são dois, né, mas o Gabriel Galípolo, principalmente, como a primeira indicação do governo Lula para uma direção do Banco Central, né, que é uma direção importante, que é a direção de política monetária. E o que eu apurei ali no Ministério da Fazenda é que a ideia não era jogar a goela abaixo, enfiar a goela abaixo, uma visão que já deu a hora de baixar juro, mas tentar uma construção do meio do caminho, que é o que o Haddad vem tentando fazer, até de forma bem sucedida, né? Que a dúvida hoje, Eneg, é se é possível esse caminho do meio, né? Que é não gastar à vontade, né? Mas também não ser tão rigoroso com as contas públicas. E aí a ideia é colocar esse integrante ali no Banco Central que tente encontrar esse meio do caminho, não ser irresponsável do ponto de vista fiscal, mas talvez não ser tão rigoroso. Se isso vai ser possível, né, Eneg, seria bom, mas no fundo a gente tem que esperar para ver, né? Claro, porque se você colocar em números, é uma voz em 9, né? Pois é. Teoricamente são dois, mas até claro, o outro também eu acho que entraria com uma visão um pouco mais sem moderada. Dúvida.
mas eles próprios, quando eu conversei ontem lá no Ministério da Fazenda, eles falam que a ideia não é, como você falou, são 9, se for 2 a favor de queda de juros e os outros contra, eles vão perder, né? Sim. Porque é uma decisão do grupo, e eles falaram, a gente não está indo fazer esse movimento para perder, botar os 2 lá para perder de 7-2. Lembra até a vitória da Alemanha, né? O 7-1, quando a gente fala. Agora, Juliana... Mas eles falam que a ideia é tentar um caminho possível, né, Gui? Entendi. Então, vamos ver se é viável esse caminho possível, né? A tradição do Banco Central é de falar muito pouco e falar pelo presidente e os diretores falarem só sobre as suas áreas específicas, né? Ele vai ser diretor de política monetária, em tese ele poderia falar muito sobre esse assunto, mas imagino, não sei o que a tua experiência aponta, queria te ouvir, que a gente não vai ter uma voz discordante dando declarações em choque com o presidente do banco, né? Uma tensão dentro do Banco Central. Você enxerga essa possibilidade ou não? Eu imagino que não, viu, Eneg? Assim, pelo estilo até do próprio Gabriel Galípolo, que é uma pessoa que você imagina, ontem que eu ouvi ali na Fazenda, e é uma coisa que é verdade, o Galípolo é um cara que era difícil até de encontrar alguém com o perfil dele, que era alguém que pudesse agradar o tal do caminho do meio, né? Porque foi uma pessoa que, pelo que o ministro Haddad disse, foi inclusive sugerida pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele vem do mercado financeiro, ele foi presidente de banco, né? Então ele não é um cara que vem do PT, né? Não é um cara que vem de uma visão totalmente à esquerda, mas também não é totalmente alinhado a essa visão mais ortodoxa que predomina ali no Banco Central. Então, até pela cara dele mesmo, pelo perfil, ele é um sujeito que ele é muito bom para negociar, ele é uma pessoa que, de fato, na prática, busca esse diálogo, esse caminho do meio, né? Ele não me parece, pelo que eu já conversei e conheço de pessoas em torno dele, de ser alguém que vai chegar lá para colocar uma trincheira. Ele vai, de fato, buscar essa ponte, que é o que o Haddad vem tentando buscar e que a gente torce para dar certo, né, Eneg? Agora, a gente sabe que costurar pontes e costurar meios do caminho tá difícil num país que está muito dividido também e muito contaminado por discursos muito 880, né? E a gente deve continuar a ver os ataques contra o Banco Central, né? Ainda ontem, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, conclamou centrais sindicais para irem para cima do Banco Central, dando declarações e ministro dos ajuda, portos e né? aeroportos, quer dizer, o que ele tem a ver com juros, né? Tudo bem, ele poderia falar em pontes e voos e tal, mas juros é muito estranho. Vamos lá. É isso aí. Bom, Juliana Rosa, Economia é com você. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Valeu, beijão para todos.